Oi, pessoal da TV Abrale, e hoje eu estou aqui com a doutora Ana Clara Nise, ela que é responsável... hoje está difícil. Oi, pessoal da TV Abrale, estamos aqui hoje com a doutora Ana Clara Nise, ela que é responsável pelo serviço de hematologia e professora colaboradora da Santa Casa de São Paulo, e vamos falar sobre o tratamento para a PTI e seus efeitos colaterais. Doutora Ana Clara, muito obrigado por sua participação aqui na TV Abrale. E para começar a nossa conversa, eu gostaria que você explicasse o que é a PTI. Oi, Thiago. Primeiro eu queria agradecer o convite, estar aqui com você nessa entrevista. Obrigada, viu? Bom, a PTI ela é uma diminuição da contagem de plaquetas de causa imunológica. Então, as plaquetas são células que a gente tem que participam da coagulação, e nessa causa específica na PTI, o que acontece é que elas são destruídas precocemente. Em geral, elas vivem 7 dias, mas como você gruda anticorpos nela, elas acabam vivendo muito pouco, elas são retiradas muito rapidamente da circulação. Um outro mecanismo que se descobriu depois também para isso foi que você pode ter um comprometimento da produção em associação a essa destruição mais precoce. O resultado é que você fica com a contagem muito baixa e os sangramentos aparecem. Doutora, o objetivo do vídeo é falar sobre o tratamento da PTI e o manejo dos seus efeitos colaterais. Eu gostaria de saber quais são as terapias indicadas para o tratamento em primeira e segunda linha. O tratamento da PTI, ele é complexo porque tem muitas medicações que podem entrar e não há uma ordem muito certa do que fazer. Então, o que se sabe, o que é bem definido, é que como tratamento de primeira linha ou tratamento de paciente que está tendo um sangramento importante, as duas principais medicações são corticoide, em qualquer forma, então pode ser na forma de pulsoterapia, dexametasona, prednisona, metilprednisolona, o que importa é que seja um corticoide. E a segunda opção é o uso de imunoglobulina. A imunoglobulina ela deve ser reservada para situações de risco de vida, falta de resposta ao corticoide ou um sangramento muito intenso em que você precise de uma resposta rápida. A partir daí, qualquer outra medicação ela vai ser considerada como segunda linha. Então, existem classes de medicamentos para a gente considerar. Imunossupressores, então são medicamentos que vão tentar diminuir e controlar esse mecanismo imunológico, e aí eu vou citar ciclofosfamida, azathioprina, vincristina, a esplenectomia é uma possibilidade como segunda linha, mas ela atualmente deve ser postergada para depois de um ano. Medicamentos que estimulem a produção, que nós chamamos de agonistas de trombopoietina, então eles aumentam a produção, tem uma chance de resposta muito alta e um perfil de eventos colaterais muito bom. Então tem o Eutrombopag e o Romiplostim, e tem outros imunossupressores ainda, outras medicações que podem atuar também nessa atividade imune em momentos diferentes da atividade. Então, ciclosporina, micofenolato e mesmo anti-CD20 rituximab. A escolha disso vai depender um pouco do tempo de resposta que você precisa, se você tem tempo para esperar ou se ela precisa ser mais rápida, do perfil do paciente e do que você acha do perfil de eventos adversos também da medicação. E aí da possibilidade de acesso a cada uma delas. Mas de forma geral, qualquer uma dessas poderia ser usada em segunda, terceira ou quarta linha. Excelente, doutora. Eu interajo, né, com alguns pacientes de PTI, né? Eu sou um paciente curioso, né? Vamos falar assim. Participo de alguns grupos, eu vejo alguns pacientes falando dessas drogas, né, citadas aí. Todas elas conheço já há algum tempo elas, né? Vejo que alguns organismos, né, reagem bem, outros não, e aí tem que ficar naquela manipulação, né? Depende de vocês profissionais chegarem na medicação ideal, na dose ideal, não é isso? E eu vejo também algumas pessoas falarem muito sobre tratamentos alternativos, sobre alguns chás. Eu não sei se isso tem algo a ver com o crescimento de plaquetas. A senhora poderia falar um pouquinho sobre isso? Eu tenho um pensamento sobre tratamentos alternativos
que é o seguinte: eu sou médica alopata, né? Eu sou médica, eu trabalho com alopatia e eu trabalho com evidência científica. Na alopatia não há restrição para nenhuma substância natural. Aliás, a maior parte dos medicamentos, até recentemente, eles vinham da natureza, eles eram, na verdade, extraídos da natureza, concentrados, separados para ter um efeito melhor. Agora, mais recentemente, é que a gente começou a criar moléculas que, inclusive, são mais efetivas. Então, primeira coisa, ser natural não significa que é bom. Veneno de cobra também é natural. Tem uma questão mais recente que eu comecei a pensar também, que é com relação ao comércio dessas substâncias, né? A medicina chinesa tem algumas coisas, inclusive, que não fazem bem à natureza, a forma de extração e de produção desses medicamentos. E o outro é que é muito difícil haver documentação científica da resposta. Então, não há limitação da alopatia ou um projeto da alopatia em tentar não demonstrar que isso funciona. O que os laboratórios pretendem é tratar e obter lucro. Se você demonstra que com alguma coisa natural você obtém lucro, eles certamente iriam produzir. Então, eu só indico cuidado. Tem algumas coisas, por exemplo, como vitamina D. Então, você escuta às vezes falar e são coisas que aparecem num determinado momento. Então, não existe remédio que funcione para tudo. Quando você escuta, sei lá, tinha uma época que era cogumelo do sol, e agora é vitamina D para doença autoimune. É muito difícil que um medicamento funcione para tudo, suspeite. Se é um medicamento muito antigo, um chá muito antigo, não há também porque isso já ter sido demonstrado. Então, ele pode funcionar para algumas pessoas, não estou dizendo que não, mas não é um medicamento que é bom o suficiente para entrar no rol ou na lista de medicamentos que sirvam ou que eu consiga esperar a resposta. Doutora, você falou sobre a esplenectomia, né? Por que ela pode ser considerada após um ano e quais os efeitos colaterais dela? Bom, eu comentei da esplenectomia, só lembrando que ela é principalmente para adultos, né? Esses tratamentos, eu estou falando de uma forma geral, mas só chamar atenção que, na verdade, para criança em geral, a gente não precisa dessa gama toda e são situações que evoluem para remissão e para controle espontaneamente, muitas vezes. Então, conforme você vai aumentando a idade, vai diminuindo a chance de você ter o que a gente chama de remissão espontânea, da PTI parar o seu mecanismo e as plaquetas voltarem ao normal espontaneamente. Mas existe ainda a chance, num número pequeno de casos, mesmo em adultos, e essa chance é maior no primeiro ano de PTI. Ela não desaparece, sempre o paciente pode ter, mas fica um evento muito raro. Então, a ideia de você postergar é dar a oportunidade do paciente apresentar essa remissão espontânea, ou até de você ter uma resposta a algum outro mecanismo ou alguma outra medicação dentro desse período sem fazer um tratamento definitivo. A esplenectomia é um tratamento definitivo, não há, obviamente, como colocar o baço de novo. A gente vive bem sem o baço, a vida é normal, é possível viver sem o baço, mas ele tem algumas questões e a principal delas é a infecção. Então, a taxa de infecção que há anos atrás, há décadas atrás, era proibitiva para se fazer, melhorou muito. Então, tanto a taxa de complicação pelo próprio procedimento cirúrgico, anestésico ou cirúrgico, é muito baixa, especialmente por via videolaparoscópica, quanto as infecções. Então, o ideal é que o paciente receba as vacinações apropriadas pelo menos 15 dias antes da esplenectomia para minimizar essa chance de infecção. Se não conseguir tomar, que tome depois antibiótico e essas vacinas. Então, o baço ele é muito importante para a nossa imunidade, principalmente para alguns tipos específicos de bactérias, né, que são agentes que a gente chama de encapsulados. E o que pode acontecer é você ter uma infecção muito grave, muito rápida por um desses agentes. Então, essa taxa ela é quase nenhuma depois, se você tomar os cuidados adequados, mas seriam os principais riscos. Tem outras questões também de você ter talvez uma chance maior de trombose, mas esse é um aumento muito pequeno para ser considerado a favor ou contra da realização da esplenectomia. E a esplenectomia, ela pode realmente resolver a PTI. Né? Então, você faz uma vez e aí você pode resolver ou ter uma remissão por um tempo muito, muito longo. Então, ela permanece como opção. Doutora,
Doutora, em pesquisa da Abrale com 217 pacientes de PTI, 80% dos pacientes mostraram efeitos colaterais que atrapalham, né, e trazem uma má qualidade de vida, né? De que forma que acontece o manejo, né, desses efeitos colaterais, de forma que melhore essa qualidade de vida, né? Entre eles, aumento do peso, alteração de humor, fadiga, aumento da pressão arterial, náuseas, vômitos. Olha, Thiago, esses efeitos, praticamente todos que você está me falando, eles são muito relacionados ao uso do corticoide. Eu comentei no início que ele é a primeira medicação a se fazer, uma medicação muito boa, tem uma resposta em geral rápida, quase que certa, 80% dos pacientes vão responder. É uma medicação barata e de acesso muito facilitado, né? A gente consegue a medicação até em posto de saúde. O corticoide, ele tem um efeito muito bom, né? Então, eu estava comentando que os efeitos colaterais, eles são quase certos, se mantida a dose alta por muito tempo. E a maioria das outras medicações, elas têm um perfil melhor de efeitos colaterais, talvez, ou menor, ou menos intenso. E para se comparar com o corticoide, a gente tem basicamente duas opções, que é a esplenectomia e o uso dos agonistas, que eles vão ter uma taxa quase que igual ou semelhante à dos corticoides, mas com uma gama menor de efeitos colaterais. Muito bom, doutora. Como a gente falou, como falei anteriormente, né, eu participo de alguns grupos, interajo com alguns pacientes de PTI, eu percebo justamente essa questão dos efeitos colaterais, né, que a gente está tratando aqui hoje, muito séria, né, alguns pacientes, né, emocionalmente abalados, né, preocupados com esse desmame, né, desses medicamentos, principalmente o corticoide, né. O corticoide traz essa discussão muito séria, né, sobre como funciona esse desmame. Eu percebo que funciona para alguns em relação à resposta, né, na contagem plaquetária, para outros não, né? Percebo que esses pacientes, né, buscam essa remissão, né? Desde cedo, não é isso? Então, acho que tem alguns aspectos para serem considerados em PTI. Primeiro é o adoecimento, né? Você passar a ser doente é uma coisa que já traz, acho que, muita angústia. Viver com uma contagem plaquetária muito baixa, a pessoa só vai ver que é possível com o tempo, né? Então, tem aquilo que o médico fala, e aí é muito importante você ter uma boa relação com o seu médico, mas tem a vivência pessoal daquilo para você ter certeza de que vai dar certo. Então, a minha impressão é de que paira muitas vezes em cima do paciente com PTI essa dúvida permanente de quando e se vai acontecer um sangramento grave. Então, as taxas são pequenas, mas são possíveis, né? E aí você tem que combinar tudo isso com o tratamento ou não. Então, além da angústia que traz estar doente, tem a questão da fadiga que pode aparecer, dos efeitos colaterais das medicações, porque a doença mesmo, ela traz pouco efeito, ela traz sangramento, e algumas vezes o paciente se queixa de fadiga, mas ela traz esse conjunto de percepções negativas que fazem parte de estar doente. E a isso é que vão se somar os efeitos colaterais dos medicamentos, então, ou das terapias. Então, a gente tem que ter cuidado quando a gente indica a terapia. O paciente precisa entender que é possível viver bem com uma contagem melhor. Essa contagem essa contagem ela pode ser menor mais à frente no tratamento, porque conforme você vai convivendo, vai diminuindo, para a mesma contagem plaquetária, vai diminuindo a chance de sangramentos, né? E você precisa ter muita segurança e calma, na verdade, eu acho que para vivenciar isso, né? Para deixar o tempo passar. E ter muito claro o que é efeito colateral da doença e o que é efeito colateral do tratamento, para conseguir separar e decidir. Tanto que a participação da decisão do paciente no tratamento, hoje em dia, é uma coisa muito mais desejada do que já foi. Mas para tomar decisão, o paciente precisa estar muito bem informado. Doutora, a pergunta agora que qualquer paciente, né, de qualquer patologia quer saber, principalmente doenças crônicas, autoimunes, né? Quais as novidades para o tratamento da PTI em relação ao Brasil e ao mundo que nós temos aí? A gente sabe que vocês são sempre muito bem informados, né? Participam de muitos congressos. Tem novidades vindo por aí, doutora? Olha, no Brasil, acho que a maior novidade foi a inclusão dos agonistas de trombopoietina no tratamento desses pacientes.
é uma opção importante, porque eu já comentei, tem uma taxa de resposta alta, um tempo para se alcançar essa resposta que é curto, e uma manutenção de resposta também que é excelente, com um perfil de eventos colaterais que é muito tranquilo. A questão para essas medicações é que elas precisam ser mantidas, né? A princípio você não deve suspender, então ele é um tratamento indefinido, precisa também pensar nisso. Então, mas acho que essa é a grande novidade que a gente teve aqui nos últimos anos. E a novidade maior ainda é que isso está muito mais acessível, tanto a pacientes do sistema privado de saúde quanto do sistema público. Então, são medicações mais acessíveis e que auxiliam muito no arsenal terapêutico desses pacientes e nas opções. Fora do país, tem outros agonistas sendo testados, com um perfil diferente, inclusive já tem agonistas aprovados. Para os pacientes que são refratários, que é um grupo muito pequeno de pacientes, mas muito importante, porque esses são considerados os pacientes mais graves, existe a possibilidade de terapia em combinação e de outras classes de medicamento, inclusive. Então, existem os inibidores de SIC, também que já estão aprovados lá fora, mas a gente ainda não tem aqui, e outras modalidades, tanto de imunoglobulina quanto de terapias, mas que ainda estão em teste. Thiago, eu queria só deixar como mensagem para os pacientes sempre buscarem muita informação a respeito tanto da doença quanto dos tratamentos. Eu entendo a Abralho como um mecanismo, né, um meio de informação muito importante, porque são informações com evidência científica que vocês fornecem, isso é muito importante em vez de sair por aí procurando. Entender que a PTI tem seus momentos de tratamento, que nem sempre vale a pena a gente pular etapa, que é uma doença crônica, principalmente nos adultos, mas que a gente tem um número grande de opções e opções boas hoje em dia para oferecer. Doutora Ana Clara, muito obrigado por sua participação na TV Abrale. Eu que agradeço a oportunidade de conversar de novo sobre PTI. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir, de deixar o seu comentário, de se inscrever no nosso canal e de ativar o sininho. E não se esqueçam, paciente informado é paciente empoderado. Seja protagonista do seu tratamento. Tchau, tchau.